Quero saudar a igreja com a graça, a paz, a bondade do nosso Deus. É sempre muito grato e muito prazeroso poder voltar aqui ao Jardim Goiás e poder compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor, especialmente num dia de aniversário como esse, que traz muitas lembranças para nós de um passado até recente, mas prazeroso. Não sei se os irmãos ficaram sabendo, no mês de abril eu lancei mais um livro. Vocês são meus fregueses, né? Quando começou a pandemia, eu fiz uma série de exposições bíblicas que eu já tinha feito aqui no Jardim Goiás, no Salmo 16. Só que lá eu fiz um versículo por domingo. E quando a pandemia chegou, ficou sendo um versículo por cada transmissão online. E o conselho achou por bem adotar o projeto. E quando nós comemoramos em junho passado 75 anos de fundação da Igreja de Vila Nova, nós lançamos esse pequeno livro, Refúgio, que é meditação no Salmo 16, e nós temos dado de presente para todas as pessoas que visitam a escola dominical e o culto pela primeira vez. Mas como os irmãos não estão visitando, eu posso vender para os irmãos R$10 para aqueles que tiverem o dia trocado, ou pode mandar um Pix, fique à vontade, depois da palavra. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 11. Antes de sair daqui no final de 2019, eu fiz algumas exposições em 2 Coríntios entre o capítulo 3 e o capítulo 5, mas foram poucas. Lá na Vila Nova, eu pude expor o bloco inteiro, que começa no capítulo 2, verso 14, até o capítulo 6, versículo 10, que é a grande seção do livro de 2 Coríntios, que Paulo trata sobre o ministério da aliança, e no qual ele defende a sua vocação apostólica, e também fala a respeito do que significa servir a Deus dentro da vida de uma igreja local. E o texto diz assim, versículo 11: E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damo-vos ensejo de vos gloriardes, de vos alegrardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós abrimos a Tua palavra e queremos pedir ao Senhor que ela seja guia, que ela seja instrumento do Teu cajado para o pastoreio do Teu povo. Venha falar ao coração da Igreja do Jardim Goiás, nesse dia comemorativo da sua organização eclesiástica. Venha ensinar-nos, Senhor Deus, a fim de que possamos ajustar a nossa visão, o nosso entendimento, o nosso compromisso e o nosso serviço à Tua vontade, que é santa, que é soberana, que é agradável, que é perfeita e que nos santifica. Que a luz do Teu Espírito Santo esteja sobre nós, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de 2 Coríntios não é para os fracos, não é para aqueles que gostam de reclamar dos seus líderes e para aqueles que acham que podem viver a vida cristã cheia de mimimis, escolhendo o que gosta, o que não gosta na vida do povo de Deus. 2 Coríntios é um livro para aqueles que se comprometeram
e, tendo se comprometido, decidiram aprender a crescer e crescer para o serviço, para a glória de Deus. Falando claramente nessa noite, eu quero falar sobre duas motivações para servir. O texto que nós acabamos de ler faz parte de uma longa tarefa do apóstolo Paulo ao escrever essa carta, procurando defender a si mesmo de várias falsas acusações levantadas no seio da igreja de Corinto. O cerne da carta toda, o miolo de toda a carta de 2 Coríntios, é falar sobre a defesa do apóstolo Paulo frente aos opositores que se levantaram, não do mundo, mas dentro da própria igreja. Aqui em 2 Coríntios, Paulo se expõe por inteiro. Ele escreve sobre os seus sentimentos mais íntimos quanto ao ministério apostólico e também sobre o seu relacionamento com as igrejas que ele plantou e pastoreou durante um período na sua vida. Neste parágrafo que nós acabamos de ler, Paulo ainda está se defendendo dos ataques dos falsos apóstolos. Eles o acusavam de pregar uma mensagem errada e com a motivação errada. E a resposta de Paulo, que já é um pastor veterano, é que dois fatores sempre estiveram na base, no fundamento da sua conduta quanto ao ministério pastoral, e ele quer deixá-los em relevo diante da igreja, preparando para o ponto mais alto dessa grande sessão sobre o ministério, sobre o ministério da aliança dentro da igreja local. Ele quer falar sobre o temor a Deus e ele quer falar sobre o amor a Cristo como os dois fundamentos que nós temos para servir, para trabalhar, para levar o Evangelho às outras pessoas e também para a nossa convivência como membros de uma mesma igreja local. Como eu disse no começo, desde o versículo 14 do capítulo 2, e indo até o capítulo 6, versículo 10, Paulo ele abre uma grande sessão na qual ele fala sobre a aliança e sobre o ministério. Não o ministério do pastor, mas o ministério de quem vive para Jesus, de quem é membro da igreja do Senhor. E ele então prepara o grande finale, que é o versículo 18 até o início do capítulo 6, quando ele fala sobre o ministério da reconciliação. O ponto alto da vida de uma igreja local é quando todos os membros e cada membro atuam juntos e pessoalmente, individualmente, para que as pessoas se reconciliem com Deus e umas com as outras nas suas relações. Paulo mostra para nós que a nossa relação com Deus define o nosso comportamento espiritual e também social na vida de uma igreja. Capítulo 2, versículo 14, ele diz que nós somos o bom perfume de Cristo, cheiro de vida para a vida e também cheiro de morte para aqueles que não amam e não querem servir a Jesus. Ele diz, capítulo 3, versículo 6, que todos nós somos ministros da nova aliança, somos servos, somos trabalhadores para que as pessoas entrem e passem a fazer parte da aliança com Cristo. Mais adiante, no mesmo texto, versículo 7, ele diz que nós somos vasos de barro, no qual Deus colocou o grande tesouro que é Jesus Cristo. De modo que a riqueza não é a igreja, a riqueza não somos nós e as nossas estruturas, a riqueza é quem Deus em Cristo nos fez ser, por termos a vida eterna, o seu Espírito e a pessoa de Jesus habitando as nossas vidas. Nós somos barro, mas Deus preferiu, na sua eterna sabedoria, colocar o grande tesouro do Evangelho em nós. Frágeis, falhos, pecadores, mas detentores da grande presença de Jesus nas nossas vidas. Capítulo 5, versículo 2, ele diz que nós somos peregrinos que desejam morar na casa celestial.
E aqui no capítulo 5, versículo 17, ele diz que nós somos nova criação, novas criaturas em Cristo. E ele termina, capítulo 5, versículo 20, dizendo que sendo quem nós somos todos embaixadores de Cristo neste mundo. Todos nós, cada um de nós, representamos Jesus nas nossas relações, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos e principalmente na nossa vida uns com os outros e a nossa vida com Deus. O tesouro que nós carregamos conosco traz bênçãos aos que nos ouvem, mas também traz igualmente o juízo para aqueles que não querem se conformar com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ray Stedman, no seu livro A Dinâmica da Vida Autêntica, um livro publicado em 1975 nos Estados Unidos e que chegou aqui no Brasil uns 10 anos depois, se tornou um clássico entre os pastores da minha geração. Eu conheci esse livro quando estava fazendo o seminário há 30 anos atrás. E ele diz que essa seção de 2 Coríntios mostra que a vida cristã e o ministério é tudo a mesma coisa, pois somos salvos para servir. Nós não somos salvos simplesmente para ser salvos. Nós somos salvos para servir. Servir a Deus, servindo os irmãos, as pessoas, a vida inteira. Não somente o que chamamos de vida cristã, mas toda a nossa vida, onde estivermos, o que fazermos, para onde formos, é vida vivida por meio dele e para ele, por meio de Cristo e para Cristo. Ele motiva as ações verdadeiras e dignas, enquanto corrige as falsas motivações, as falsas ações, e ele nos dá todas as alegrias e nos cura de todos os nossos males. Então, Paulo, falando sobre essa vida na aliança, preparando para falar sobre o ministério da reconciliação, ele diz: eu quero dar a vocês 2 motivações para servir. As 2 motivações que sempre foram as minhas motivações para servir. Em primeiro lugar, Paulo diz que a grande motivação que ele tinha para servir a Deus e estar no ministério, versículo 11 até o versículo 13, é o temor de Deus. Ele chama a atenção para o fato de que é o temor de Deus que o persuade. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a consciência de vocês o reconheça. É o temor de Deus que nos motiva. E o temor de Deus significa aquela profunda reverência a Deus. E aqui, particularmente, o temor é visto em função do tribunal de Cristo, que Paulo acabou de se referir no versículo 10, um versículo antes do parágrafo que nós lemos. Ele diz que todos nós, sem exceção, compareceremos diante do tribunal de Cristo. Por que compareceremos diante do tribunal de Cristo? É preciso tomar uma posição referente a se eu vou temer ou não temer a Deus. O que é que me motiva para servir as pessoas? O que me motiva para servir as pessoas é o temor que eu tenho do juízo, do julgamento de Deus, da justiça de Deus sobre a minha vida. Uma vez que todos nós compareceremos diante de Deus para prestarmos conta da nossa vida, resta-nos saber como estamos nos preparando para esse dia quando ele chegar. Paulo oferece 3 respostas. Quando ele diz que o temor de Deus nos motiva a servir, em primeiro lugar, dentro dessa questão, ele diz que nós devemos temer a Deus e manter a consciência limpa diante dos homens. Ele diz, é o temor do Senhor que nos motiva, e eu espero que a consciência de vocês esteja clara, tenha isso em clareza diante dos seus olhos. Paulo está dizendo para os coríntios que ele não serviu querendo fama, querendo dinheiro, querendo sucesso,
querendo uma vida boa, ele serviu porque Deus o impulsionou a isso, porque ele teme a Deus, ele reverencia a Deus, ele serve a Deus em todos os momentos da sua vida. Não existia nenhum engano embutido em suas tentativas de persuadir os homens a receberem Cristo, a não ser o desejo livre, sincero, claríssimo de que essas pessoas conhecessem o perdão de Deus e fossem salvas. O temor do Senhor, nesse contexto, se refere ao temor demonstrado pelo pensamento, pela imaginação de que vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, vamos ter a nossa vida exposta e avaliada por aquele que não erra, em momento algum. Paulo diz que nós precisamos aprender a temer a Deus quando falamos em servir na igreja. Nossas motivações não podem ser o aplauso, não podem ser o sucesso, não podem ser o dinheiro, não pode ser a fama, não pode ser a boa vida. A nossa motivação tem que ser viver e agradar aquele que nos salvou, aquele que perdoou os nossos pecados. Portanto, Paulo diz que o temor do Senhor é quem deve manter a nossa consciência limpa. Quando tememos a Deus, nossa consciência fica limpa. Quando agimos pelo temor a Deus, pelo temor de Deus, não ficamos devendo nada a ninguém. Paulo diz mais, ele diz que nós não devemos depender dos elogios dos homens, mas nós devemos ser exemplo para eles em todo o nosso procedimento. Versículo 12, Paulo afirma: não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos a vocês a oportunidade de se alegrarem por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não na verdade e não no coração. Não dependa dos elogios. Não faça as coisas pela aparência. Não faça as coisas para aparecer. Faça porque você serve e teme a Deus. Paulo, diferente dos seus opositores, que eram membros da igreja, não dependia da recomendação dos homens, nem dos seus elogios para estar no ministério. Não foram os homens que o colocaram no ministério. Quem o colocou no ministério foi o próprio Deus. E Paulo se refere a isso quando lá na estrada de Damasco, ele estava pronto para perseguir o povo de Deus, e Deus o cercou, e Deus o fez cair do cavalo, e Deus mudou a direção da sua vida. Paulo sabia que alguns em Corinto criticavam seus motivos e os seus métodos, pelo que ele apresenta essa defesa de integridade na presença deles. Paulo não se gloriava nas suas credenciais de apóstolo, mas ele procurava se autoafirmar perante os coríntios simplesmente por causa da sua própria integridade que estava sendo manchada por falsas acusações. A palavra de Deus diz que nós temos que tomar muito cuidado quando nos nossos lábios aparecem muito mais reclamações e acusações a respeito daqueles que Deus colocou na nossa vida do que simplesmente o compromisso de participar. Os opositores de Paulo estavam interessados em aparência externa e não na realidade da vida transformada das pessoas. Eles estavam centrados em si mesmos e não centrados em Deus. Por isso, eles reclamam que Paulo não tinha carta de recomendação, capítulo 3, versículo 1. Eles reclamam que quando Paulo pregava, ele não era eloquente, capítulo 10, versículo 10. Eles se queixam qual que é o seu nascimento, a sua herança judaica, parece que você nunca contou para nós, capítulo 11, verso 22. Eles dizem que Paulo nunca testemunhou para eles de visões e revelações. Então no capítulo 12, Paulo diz: eu tenho sim experiências sobrenaturais com Deus, mas eu nunca fiz disso um cartão de visitas para vocês frequentarem a igreja. E eles disseram: você não faz milagres. E Paulo então se justifica dizendo: e precisa? Precisa? Porque nós temos alguns profetas que não fizeram nenhum. O próprio João Batista não fez umzinho sequer. E Jesus, não foram os homens, foi Jesus que disse que ele era o maior dos profetas.
E Paulo fez alguns sim, mas ele não fazia propaganda disso publicamente para que as pessoas não fossem atraídas a ele em vez de serem atraídas a Jesus Cristo. Atenção não para mim, atenção 100% das vezes para Jesus. Eles se gloriavam em possuir coisas externas para mostrar para as pessoas, visões e revelações faziam parte da vida de Paulo, mas ele nunca exibiu essas experiências como distintivos da sua autoridade apostólica, mas era o fato de que ele conhecia Jesus e sabia quem era Jesus que o autorizava. Warren Wiersbe, comentando esse texto, diz que se nós vivemos apenas em função do louvor dos homens, nós não receberemos o louvor de Deus no dia do seu tribunal. E terceiro, Paulo diz a respeito do temor de Deus: não se desencoraje com as críticas dos homens, mas viva para a glória de Deus. Se há algo que a gente começa a perceber depois de algum tempo pastoreando uma igreja, é aquela quantidade de pessoas com 20 anos de fé, com 30 anos de fé, com 40 anos de fé, que não pegam nada para fazer na igreja por causa de críticas que receberam no passado. Ah, pastor, eu já servi muito, agora eu não sirvo mais. E aí você vai conversar com um pouco mais de profundidade, você encontra amargura, você encontra ressentimento, você encontra lembranças tristes de momentos inusitados na sua vida como membro da igreja, em que ele estava ali servindo e alguém parece que enfiou uma faca no seu peito, mandou um dardo inflamado no seu pescoço e o colocou para dormir no meio do templo. Quantos irmãos você pede para ajudar numa igreja de 300 membros, onde menos de 10% estão carregando tudo nas costas? E a motivação da resposta é sempre a mesma: alguém me machucou. A crítica. Eu fui pastor auxiliar de um pastor certa vez, e eu posso dizer, porque já fui pastor auxiliar de um monte, ninguém vai ficar procurando saber quem é. E ele não tinha coragem de olhar nos olhos das pessoas quando ele tinha que tratar de problemas. Quando ele ia pregar, ele ficava olhando para o triédulo do templo. Todo mundo aqui sabe o que é triédulo, não vou explicar, né? É aquele triângulo que fica lá no canto do telhado. Ele pregava olhando para lá. Aí ele olhava para lá. Aí ele olhava para lá. Mas ele não olhava para o povo. E eu perguntei para ele, eu era petulante: pastor, por que o senhor não olha para a gente quando o senhor prega? Ele diz: porque um dia, um presbítero levantou o dedo e chegou no meu nariz e me acusou de um monte de coisa. Anos carregando na memória um fato triste de uma crítica ao seu ministério. Quantas vezes nós não fazemos isso? Paulo diz: olha, tenha sangue de barata. Quem vai te julgar no final das contas, que vai determinar, não é o presbítero, não é o diácono, não é o membro da igreja que só aparece no dia da assembleia. Quem vai te julgar é Deus. Então, a quem você deve temer? Deus. E olha que quem tem temor de Deus não sai por aí chutando a barraca e o balde e batendo nas pessoas, porque ouve a sua palavra e procura praticá-la. É quem não tem o temor de Deus, que gosta de levantar o dedo e dizer isso, 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 e aquilo outro. Porque a Bíblia diz que o servo de Deus não vive a contender, não vive a lutar boxe na igreja. Paulo está dizendo: não fique desencorajado por causa das críticas, elas virão, não tem como fugir delas. Algumas serão verdadeiras e justas e serão feitas com boas intenções, mas haverá sim aquelas malignas, pecaminosas, perniciosas. E não dê ouvidos para elas. Se você conhece a Escritura, se você sabe a quem serve, se você sabe por que serve, tema a Deus em primeiro lugar e continue trabalhando.
Porque a palavra de Deus diz que quem serve a Deus vai ser criticado, não tem jeito. O Senhor Jesus foi. O Senhor Jesus foi acusado falsamente, o Senhor Jesus foi condenado falsamente. As pessoas ousaram insultar o Senhor Jesus inúmeras vezes. E ele diz que quem segue a ele vai passar pelo mesmo caminho. E Pedro diz que quando o Senhor Jesus era agredido, ele não abria sua boca. Quando ele era insultado, ele não devolvia ameaças. Pelo contrário, ele se entregava a Deus. O que Paulo está dizendo é que se nós queremos servir, se nós queremos ser bênção na vida de outras pessoas, o que tem que estar estampado no nosso rosto é o temor a Deus e não o temor às pessoas. Porque as pessoas sempre, de alguma forma ou de outra, em algum momento, bem intencionadas ou não, vão te criticar de alguma forma. E se você não estiver firme, se você não conhecer bem aquele a quem você serve, você será mais um a carregar amargura, ressentimento e mágoa para o futuro. E Deus não quer isso para uma igreja tão jovem como a igreja do Jardim Goiás e para nenhuma das suas igrejas. Deus quer que você esteja pronto a servir. A igreja precisa do seu serviço. O Senhor Deus quer usar o seu serviço, Ele te salvou para isso. Segunda motivação: se a primeira parece dura, a segunda alivia. Versículo 14 até versículo 17, Paulo diz que a segunda motivação que ele tinha para servir era o amor de Cristo. O amor de Cristo nos constrange, ele diz no versículo 14. O amor de Cristo é um fator determinante na motivação de Paulo a abraçar o ministério da nova aliança, e foi o amor de Cristo que o constrangeu, que o motivou, que o empurrou, que o levou a entregar-se ao ministério da reconciliação. Constranger aqui no texto é uma palavra rara e forte, que quer dizer apertar com a mão. Prender com força. Segundo Colin Kruse, o comentarista desse texto, ele diz que essa pressão constrangedora, objetiva, não o controle, mas a ação, é a força mais motivacional que direcional da vida de alguém. Esse constranger é algo que nos motiva, que nos empurra, que nos pressiona, que nos leva para frente. A fonte dessa pressão não é a dor, não é a raiva, não é a ira, não é a justiça, é o amor de Deus por nós. Festo que Venge escreveu um livrinho fininho igual esse meu aqui, O Amor Ilimitado de Deus. E ele fala desse amor de Deus que é intransigente, que é insistente, que não larga do nosso pé. Ray Stedman está correto também no livro que eu mencionei, quando ele diz que a motivação certa para os atos da vida cristã é o amor e não o dever. O amor torna mais fácil a obediência. O amor tem prazer em fazer aquilo que agrada ao ser amado. A maior característica de se fazer com amor é fazer voluntariamente, sem precisar de WhatsApp empurrando, sem precisar de telefonema procurando, sem precisar de mensagem o tempo inteiro para ver se alguém aparece. Muitas vezes, você assume uma função de liderança na igreja e aquelas pessoas que estão no ministério com você simplesmente não colaboram, não respondem, não se apresentam, mas na hora do culto quer aparecer. Paulo está dizendo que quando a gente faz por amor, a gente é proativo, a gente se apresenta, a gente diz o que quer fazer e como vai fazer. Como Jacó, que viu Raquel, e não é aquela Raquel pilantra da novela da Record, é outra, é a da Bíblia. Ele viu Raquel e se apaixonou por ela. E por ela,
ele inicialmente trabalhou 7 e no final trabalhou 14 anos. E mais 7 para ficar rico para sustentá-la. 21 anos no final. E a Bíblia diz que aqueles anos foram como que poucos dias, pelo muito que a amava. Ele trabalhou cada dia com prazer, porque era por alguém que ele amava. Assim, Paulo está dizendo que o amor de Cristo nos constrange, ele nos aperta, ele nos segura firmemente, ele não nos deixa escapar. Então Paulo diz que Cristo morreu por nós, motivado por este amor. Um morreu por todos, logo todos morreram. E agora os que vivem, não vivem mais para si mesmos, mas vivem para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E Paulo então diz aqui no versículo 14, 4 questões relacionadas ao amor que nós precisamos prestar atenção na palavra de Deus, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O que é que Paulo está dizendo aqui? Ele nos dá na Bíblia e no texto pelo menos 4 realidades a respeito do amor de Deus e a nossa resposta a Ele. Primeiro, ele diz que Cristo morreu para que vivêssemos por meio dele. Isso é salvação. A morte de Cristo é a nossa vida, pois Ele morreu a nossa morte, nós cantamos, para vivermos a sua vida, nos trouxe grande salvação. Ao morrer por nós, Jesus agiu como nosso representante. Quando Ele morreu, nós todos morremos nele. Assim como o pecado de Adão se tornou o pecado da sua posteridade, a morte de Cristo se tornou a morte de todos os que creem nele, e a sua ressurreição, a ressurreição de todos aqueles que creem nele. Que Cristo morreu na cruz do Calvário é fato. Que Ele morreu por todos é evangelho. Mas como explicarmos os 2 termos, por e todos? A preposição grega hiper, que aparece aqui no texto, traduzida por morreu por nós, com relação à morte de Cristo, significa que a sua morte, em primeiro lugar, foi uma substituição. Ele morreu no seu lugar, no meu lugar, no nosso lugar. Ele morreu a morte que era para você, que era para mim, e Ele o fez porque nos amava. É o que diz a palavra de Deus. O texto também quer dizer que a sua morte é uma representação e uma mediação. Ele morreu como nosso mediador, aquele que nos liga e nos leva até Deus, e o único que é capaz de fazê-lo. O texto também quer dizer, quando diz que Ele morreu por nós, quer dizer favor, a graça não merecida do Evangelho. Os maiores beneficiários da morte de Cristo somos nós. Nós é que ganhamos o perdão, nós é que ganhamos a vida eterna, nós é que ganhamos o privilégio de servir ao Deus eterno. Já a palavra todos não pode significar todos indistintamente. Pois se assim fosse, todos seriam salvos e nós teríamos uma contradição verdadeira na Bíblia, pois a Bíblia diz em vários lugares que nem todos serão salvos e que muitos irão para o lago de fogo junto com o Satanás e os seus anjos caídos. Todos. Não é o universalismo que diz que todos serão salvos. Todos, porém, são aqueles que em fé se aproximam da morte de Cristo. Estes é que estão incluídos na palavra todos os salvos. Isso quer dizer, de uma forma prática, que não é nossa obrigação salvar as pessoas. A nossa obrigação é falar de Jesus para elas. Jesus é que salva. Nós apresentamos Jesus e as pessoas têm que tomar decisões. Não somos nós que salvamos, não é o pastor que salva, não é a igreja que salva. Quem salva unicamente é Jesus, e Ele o faz por seu amor.
Segundo, o texto diz que Cristo morreu para que vivêssemos para Ele. Ou seja, versículo 15 diz que Ele mudou o propósito das nossas vidas. Porque Cristo morreu por nós, agora nós devemos viver para Ele, e isso quer dizer serviço. Viver para Jesus é servir. Se você não está servindo na igreja, eu posso dizer, com base nesse texto, que você não está vivendo para Jesus. Se você quer simplesmente receber o serviço, mas não quer colaborar, contribuir e participar do serviço, você não está vivendo para Jesus. Você ainda não conheceu o amor de Jesus. O Salvador não morreu por nós para vivermos uma vida de egoísmo e centrada nos nossos desejos, no nosso querer, nos nossos mimimis. Mas Ele morreu por nós para vivermos uma vida que agrada a Deus. Nós somos chamados para estar com eles. Marcos capítulo 3, versículo 14, diz que Jesus chamou os apóstolos para eles estarem com Ele. E para Ele os enviar para pregar. Então, Ele nos chamou para estarmos com Ele, e Ele nos chamou para Ele. O Espírito Santo diz à igreja de Antioquia, em Atos 13, separem para mim Paulo e Barnabé. Pensa naquela igreja que estava feliz com os seus 5 pastores. E aí, de repente, Deus vira para eles e chama Paulo e chama Barnabé, os principais pastores da igreja, porque Ele tem uma obra para eles. E a igreja simplesmente obedece. As nossas boas obras, elas não são a causa da nossa salvação, mas elas são a consequência justa de sermos salvos por Deus. Nós devemos viver para Cristo. Nós não servimos para ser salvos, nós servimos porque já fomos salvos. Se você não entender essa dinâmica, você não entendeu ainda o Evangelho. Mas se você entendeu essa dinâmica, o que Deus espera de você é compromisso, participação, entrar no campo de batalha. Terceiro, Cristo morreu para que vivêssemos com Ele, versículo 16. Isso quer dizer comunhão. Ele nos salvou, Ele nos deu tarefas e Ele nos dá a sua intimidade, a sua presença, o seu compartilhamento. Antes conhecíamos a Cristo pelas luzes da razão ou pela intuição do nosso espírito, agora nós o conhecemos pela revelação que está no Evangelho. E é o Evangelho que nos guia no nosso conhecimento de Deus e do seu Filho. É esse conhecimento pessoal, transformador, baseado no amor de Cristo, que molda o nosso relacionamento com Ele e também com os outros. O apóstolo admite haver um tempo em que tudo quanto ele sabia sobre Cristo era o que as outras pessoas diziam, mas ele passou a conhecê-lo pessoalmente a partir daquela estrada de Damasco. Mas ele também quer dizer mais. Nós não conhecemos a Jesus fisicamente, nós o conhecemos na alma. Nós não vimos Jesus, nós não andamos com Jesus, nós não tocamos em Jesus como João, como Pedro, como os demais apóstolos tocaram. Nós andamos pela fé. Nós somos daquele grupo do Evangelho de Lucas e de 1 Pedro que diz, olha, quem não havendo visto, capítulo 1, versículo 8, a mais com alegria indizível. Eu estou expondo 1 Pedro lá na Vila Nova e tem sido uma experiência gratificante perceber como que, e estou falando só os textos de Pedro que tratam sobre o sofrimento por causa dessa pandemia. Várias famílias da igreja estão atravessando o luto e o medo do Covid. Então nós estamos expondo Pedro. Por que sofremos?
E 2 vezes Pedro fala que mesmo em sofrimento, mesmo em perseguição, mesmo tendo dificuldades, nós podemos ter uma alegria que ultrapassa os limites. Ele chama de alegria indizível em 1:8, e ele chama de uma alegria exultante no capítulo 4, versículo 13, se eu não me engano. Como é possível, em meio à dor, ao sofrimento, à luta, à tribulação, à adversidade, experimentar alegria? Só é possível se nós conhecemos o amor do nosso Salvador, que prometeu estar conosco todos os dias até os confins dos tempos. Ele se deu por nós na cruz. Na verdade, toda a perspectiva da vida de Paulo mudou. Coisas que antes haviam sido consideradas importantes, agora se veem despidas de valor. Ele fala isso em Filipenses, capítulo 3, versículo 4 a versículo 8. O que eu valorizava antes, por causa do Evangelho, agora não tem mais valor para mim. Ray Stedman, mais uma vez, ele diz que a melhor evidência de que a nova aliança está operando em nós é a mudança que ocorre em nós em relação à maneira como nós vemos os outros. A sua posição, a sua casta, a sua ideologia, cor, sexo, riqueza deixam de ser importantes e o valor a ser levado em conta é Jesus. Nós devemos receber bem as pessoas aqui no templo, porque amamos Jesus e Ele nos ama. Não é porque a pessoa chegou num carrão, não é porque a pessoa tem uma conta bancária gorda, não é porque a pessoa tem os olhos verdes, azuis ou de outra cor, porque lente de contato hoje você escolhe o jeito. Não, é por amor a Jesus e é para servir a Jesus, para que os outros o conheçam também. E por último, Cristo morreu para que vivêssemos a realidade da nova criação. E assim, verso 17, se alguém está em Cristo, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo, porque Ele fez de nós nova criação, novas criaturas, novos homens, novas mulheres, e isso quer dizer santificação. Ele salva, Ele dá tarefas, Ele se faz presente e Ele nos transforma. E Ele faz tudo isso por causa do seu amor operando nas nossas vidas. Ele nos salva, Ele nos chama ao seu serviço, Ele se prontifica a estar presente e Ele nos transforma, Ele nos muda, as atitudes, os comportamentos vão sendo mudados pela ação santificadora de Cristo em nós, através do Espírito Santo que Ele enviou para morar no nosso coração. Os irmãos sabem o que eu penso sobre isso. O Espírito Santo não veio fazer turismo ecológico na nossa alma, nem turismo de negócios. Ele veio morar em nós. Ele tem a chave da casa. Ele entra a hora que Ele quer. Ele entra no cômodo que Ele quer. Ele mexe nas coisas a hora que Ele quer. E ainda que você tente esconder debaixo do lençol, no mais profundo do guarda-roupa, Ele sabe que está lá. E Ele não deixa de te amar por isso. Mas Ele quer que você abandone aquilo. Então, como que essa mensagem dessa noite pode ser bênção para uma igreja que comemora aniversário de organização eclesiástica? Deixa eu fazer 3 aplicações para vocês aqui. Há 2 motivações para servir: temor e amor. Faça bom uso delas, por 3 razões. Primeiro, temor e amor são a base do ministério da reconciliação. O que Paulo vai falar a seguir é a respeito do perdão, é a respeito de como você pode ser um instrumento para perdoar e ajudar as outras pessoas a perdoarem umas às outras quando estiverem atritos umas com as outras. E na igreja é um lugar onde existe muito atrito, porque a gente tem que fazer muita coisa junto. Feitas essas colocações, Paulo passará a tratar da questão crucial da reconciliação. Para que serve a igreja? A igreja serve
para levar a reconciliação que ela experimentou e está experimentando com Deus para mais pessoas e mais pessoas e mais pessoas. E se nós ficarmos tão concentrados nos nossos problemas que não enxergarmos que é isso que Deus quer, nós perdemos de vista o que é servir. Segundo, temor e amor são a base da motivação que vence a indiferença. É o amor que nos leva a visitar o irmão que está sumido da igreja, aquela Aparecida que não apareceu no culto. É o temor e o amor que nos motiva a mandar uma mensagem, a orar com uma pessoa, a perguntar o que foi, o que há, o que aconteceu com você. É o temor e o amor que nos leva a deixar de prestar atenção naquelas críticas medonhas, desnecessárias, desaforadas até, que costumeiramente aparecem no meio do povo de Deus. E a gente tem que aprender a amar mesmo com elas. Porque somos pecadores. Uma das coisas que eu mais tenho enfrentado ultimamente é uma frase que eu tenho ouvido com muita frequência por parte de alguns irmãos: pastor, eu não levo desaforo para casa. Então você está no lugar errado, porque Jesus levava. É Ele que disse que é para a gente oferecer a outra face. Foi Ele que não devolveu ameaça quando foi ameaçado. A Bíblia diz que Ele se entregou a Deus, então Ele levava sim desaforo para casa. E você segue Jesus. Se Jesus levava desaforo para casa, aprenda sim a levar os seus e a depositar diante da cruz, porque Ele lava tudo ali. E continuar amando, continuar servindo. Lembre-se que Jesus lavou o pé de todos os discípulos e na mesma noite todos eles o negaram. Lembre-se que Jesus lavou os pés de Judas e Judas o vendeu. Lembre-se de que Pedro negou Jesus 3 vezes, e quando Jesus veio conversar com Pedro, o que Jesus perguntou? Jesus perguntou: você me ama? Porque eu te amo. E ele perguntou, não foi para ofender, não foi para humilhar, não foi para passar vergonha em Pedro, ele perguntou para reconciliar Pedro com ele e transformar a sua vida. Depois daquele dia, Pedro nunca mais foi o mesmo. O petulante, o arrogante, o cara que batia a mão no peito e depois xingava, parou de fazer essas coisas todas. E por último, temor e amor são a expressão do nosso compromisso cristão com a vida e com as pessoas a quem nós servimos. Nós servimos porque o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, habita o nosso coração. Nós servimos porque amamos aquele que nos amou primeiro e não teve vergonha de nós. Então Ele nos chama a uma mudança radical no nosso comportamento, na forma como nós lidamos com tudo na vida. E explica porque você faz certas coisas e porque decidiu não fazer outras. Qual é a sua motivação para servir? Paulo te dá 2, temor e amor. Nos próximos anos, use isso para ajudar essa igreja a crescer para a glória de Deus. Vamos orar? Deus, nós amamos o Senhor e nós sabemos que o Senhor ama essa igreja porque o Senhor pagou o preço do seu sangue por ela na cruz. E é por isso que estamos aqui nessa noite festiva, agradável, em comunhão com o teu povo e contigo. Estende as tuas mãos e aplica no nosso coração a verdade da tua palavra, para que ela nos limpe daquilo que é ruim e feio e não agradável a Ti, e coloque no lugar o fruto amável do Teu Espírito Santo, amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio, coisas contra as quais não há lei para nós praticarmos. Estende a Tua vida, a Tua bênção sobre a vida dos presbíteros, do conselho dessa igreja.
Nós sabemos que eles enfrentam críticas muitas vezes. E nem sempre as críticas são justas. E nem sempre elas são amáveis. E nem sempre elas são ditas com respeito. Mas muitas vezes elas são faladas com desprezo, sem se dar conta do mal que isso faz à vida destes homens de Deus. Tem misericórdia dos diáconos dessa igreja. Torna o Senhor Deus cada dia mais eficazes, mais atuantes, mais presentes, mais organizados no trabalho para a glória do Teu nome. Abençoa cada irmão e cada irmã que leciona na escola dominical, ou serve na equipe de cântico, ou no coral, ou toca, ou limpa, ou lava, ou compra, ou paga, ou simplesmente contribui e serve quando é chamado no encontro de casais, na EBF, onde quer que seja, com alegria e com coração voluntário. Abençoa, Senhor Deus. E abençoa, Senhor Deus, com mudança todos aqueles e todas aquelas que escolheram o lugar confortável da galeria e da arquibancada só para aplaudir ou para criticar. Faça que a palavra dessa noite alcance em cheio os seus corações, para que eles se reconciliem com o Senhor e voltem a Te servir com alegria na causa do Teu Evangelho. É a oração que nós fazemos nesse dia, em nome de Jesus. Amém.